Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada aqui do Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa, mineiro, e tô sem a Thay aqui por algumas questões logísticas, ela não conseguiu vir de BH para a gente gravar, então eu vou tocar essa temporada toda sozinho aqui, beleza? E hoje eu tenho o prazer da gente começar a nossa quarta temporada recebendo aqui o Dominique, que é o CEO e fundador da Amaro. Então, Dominique, cara, super obrigado aí pelo seu tempo, antes de tudo. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá. Dominique, antes de eu começar a te metralhar de pergunta aqui, eu vou só agradecer os nossos patrocinadores que permitem aqui a gente ter uma infra legal e produzir um conteúdo tão bom. O primeiro deles que está com a gente desde a primeira temporada, que é o Super Coffee, né, que mantém a gente ali altíssima produtividade dia de semana, final de semana, trabalho, podcast, atividade física. Então, um agradecimento super especial. A gente tem um negócio legal também que o Super Coffee lançou um programa de assinatura agora, né, um plano de assinatura. Então, além de você não ter que preocupar em comprar mais o negócio, né, ele chega na sua casa bonitinho, ainda tem uma série de vantagens e benefícios. Então, convido vocês a conhecer lá o programa. O segundo patrocinador, né, que está chegando com a gente aqui agora e vai ficar com a gente um tempinho, é a Swile, que era a Vi-Benefícios, né? Então, uma empresa que proporciona uma experiência em benefícios corporativos. Então, só de clientes aqui no Brasil e na França são mais de 100 mil empresas. Então, super obrigado a Swile. Inclusive, a gente está no escritório deles aqui. Terceiro, que nem um agradecimento, é só um jabá mesmo, da nossa própria plataforma de educação, do GLA, que tem aula, curso, extras do podcast, tem comunidade, enfim, tem tudo para quem quer aprender Growth de uma forma super acessível, democrática. Então, convido vocês a conhecerem lá. Vão ter alguns minutinhos extras aqui da nossa conversa, do nosso papo aqui com o Dominique. E, por último, agradecer o apoio da Olá Podcasts, que também ajuda a nossa infra aí do podcast desde a primeira temporada. Beleza? Bom, Dominique, agora que os agradecimentos todos foram feitos, cara, dá uma dimensão pra gente antes tanto que é a Amaro, mas principalmente o tamanho dela, a dimensão dela, que eu acho que daí já vão vir algumas perguntinhas pra gente. Claro, claro. Então, eu fundei a Amaro em 2012, a gente começou a operar oficialmente em 2013, e a Amaro hoje é um ecossistema de lifestyle feminino, onde nós oferecemos produtos de moda, beleza, bem-estar e casa, num lugar só, e focando muito no público feminino. Depois vamos entrar um pouco de como acho que o foco num público só te ajuda a ter uma experiência e proposta de valor bastante assertiva. Hoje a Amaro tem quase 600 funcionários, temos uma base de 3 milhões de usuários e acho que a gente está num ritmo de crescimento de uns 50% esse ano. Acho que, obviamente, pequeno versus os marketplaces horizontais no Brasil, mas com certeza já bem maior do que muitas marcas digitalmente nativas que nasceram nos últimos 5 anos. E com o nosso market, nosso TAM, Total Addressable Market, está por volta de 380 bi. Então é uma oportunidade bem grande. Então dá para crescer bem ainda, tem bastante espaço aí. Último número que é bem interessante, no Brasil hoje a penetração de e-commerce está por volta de 11%. Ou seja, de 100 transações de varejo, ainda 89 acontecem em loja física pós-pandemia. Então tem muita coisa para acontecer. Tem muita pista ainda. Boa. Aqui os episódios eles saem numa ordem diferente que eu gravo. E eu gravei aqui agora já com o Luiz, que é o CMO da Nuvem Shop. E muito do que a gente, que estava aqui inclusive agora, e muito que a gente discutiu era exatamente isso. Assim, o tanto que, mesmo crescendo muito no último ano, está muito distante ainda, especialmente se a gente compara com alguns outros países, China, Reino Unido, Estados Unidos e tal, que estão muito mais avançados, né? Hoje vocês estão só no Brasil? Só no Brasil, por enquanto, sim. E o que é interessante ver no Brasil, você tem um delta na penetração de e-commerce muito maior em categorias de lifestyle versus eletrônicos, eletrodomésticos, gadgets, essas coisas mais, vamos falar de commodity, onde as pessoas já sabem quais marcas quer comprar. É muito mais questão de comparar preço. Aí esse gap está muito menor versus Estados Unidos.
já que para moda, beleza, está altíssimo esse gap. Para ter uma ideia, Estados Unidos está por volta de 30% de penetração, o Brasil é 10%. Entendi. Tem bastante chão ainda, né? Mas, assim, Domenico, fazendo meu dever de casa, né, que eu sempre tento fazer aqui para as entrevistas, eu não lembro onde que eu vi, se foi uma palestra, uma entrevista, alguma coisa, que você falou um negócio que na hora me chamou a atenção, que eu até acho que eu entendi, mas eu acho que vale a pena trazer aqui. Eu escutei você falando que vocês fazem produto com propósito, né? O que você quer dizer com essa história de propósito? A gente fala muito de relevância cultural na Amaro. E o que é relevância cultural? Que na Amaro a gente tem marca própria e também, logo até fim do ano, 300 marcas parceiras. A gente nem chama eles sellers, não? Eles são muito mais do que isso. E a gente sempre trabalha com as marcas. Então a gente nunca leva um reseller para a plataforma que vários resellers vendendo as mesmas marcas. Sim, como os marketplaces. Os marketplaces horizontais, onde qualquer pessoa pode entrar. Então, primeiro, acho que a experiência é muito mais clean e simples, porque cada produto existe uma vez só. Você não tem duplicação de listings, preço é uniforme. E a gente faz uma curadoria muito grande. Né? A gente tem mais que 1000 marcas que quer entrar na Amaro hoje e vender. Mas a gente está ainda aos poucos selecionando as marcas que a gente acha que tem mais propósito na cada categoria. E isso muitas vezes tem a ver com inovação do próprio produto, oferecendo, acho que, altíssima qualidade com preço justo. E também muitos atributos da causa da marca, que muitas vezes, hoje já temos muitas marcas com viés de sustentabilidade. A gente, inclusive, oferece no menu aí, no aplicativo, pode navegar por produtos sustentáveis. Legal. A gente te mostra na página do produto, não, qual é o impacto ambiental desse produto. E quando a gente fala de relevância cultural, nos parece que cada vez mais Brasil, e-commerce é commodity. Sim. Preço, desconto, Black Friday, Black Months, não? E muitos dos atributos que estão sendo comunicados como diferencial entre as plataformas, eles são muito funcionais. Já que na Amaro a gente fala muito de relevância cultural, de propósito, de ter uma seleção de produtos que te permite ter uma vida mais saudável e mais sustentável. Quando... Eu acho que um aspecto interessante que acaba acontecendo aí é assim, toda vez que a gente começa a ser muito agressivo, e aí a gente pode olhar tanto os marketplaces quanto o iFood, Rappi, né, os marketplaces aí mais voltados a food e tal, você acaba comoditizando as coisas muito, né? E aí quando você ainda está nessas plataformas que elas vão lá, elas cobram bastante, a competição é muito agressiva e tal. Então, o que eu entendo nessa lógica de propósito de vocês é meio que um pouco isso, né? Não crescer a qualquer custo, e sim ter uma série de princípios e né, valores ali de vocês que respeitam tanto o consumidor final quanto também o parceiro. Faz sentido? Então, as marcas, sim. Perfeito. Legal. Quando a gente... eu acho que é muito bonito, de um modo geral, se falar de propósito, princípios e tudo mais, e eu acho que a gente, de fato, deixa de ser bullshit e passa a ser verdade... Sim. Quando a gente está disposto a abrir mão de resultado a curto prazo em prol desses princípios, desses propósitos e tal. O que no caso de vocês, da Amaro, que tipo vamos botar assim, de sacrifício de unit economics vocês acabam fazendo em prol desses princípios e propósitos de vocês? Perfeito. Acho que primeiro, nosso ticket médio na Amaro hoje está por volta de R$300. Ou seja, é um ticket maior já que, com nossa margem bruta, que é alta, ela te permite até fazer uma aquisição de cliente relativamente agressiva. Sim. Mas, no outro lado, também não é um ticket de R$30 para um lanche que você pode ir para quase Brasil inteiro. Sim. Então, você já tem uma certa seleção da audiência e frequência que está um pouco diferente de umas outras plataformas. Umas coisas que a gente não gosta de fazer... porque a gente sabe não só para a marca e propósito, mas também o lifetime value, não? Quanto uma cliente gasta ao longo de 12 e 24 meses, por exemplo, descontos infinitos, cupons infinitos, mandando 3 SMS por dia que ninguém abre.
E eu acho que a nossa comunicação foi muito mais, sempre mais, com mais conteúdo, ela tem mais storytelling e ela é mais personalizada. Então a gente percebeu também, às vezes, reduzir um pouco a frequência de newsletters, WhatsApp e SMS. A gente sofre um pouco na aquisição imediata, Sim. mas as pessoas que compram, eles têm uma qualidade melhor e ao longo da vida, em termos de monetização. E depois apostando nesses canais, as fontes de tráfego, as fontes de novos compradores que deram certo, não? E às vezes acho que você dando um certo tempo, vamos falar de 4 até 6 meses para observar essa safra crescer, te ajuda depois a direcionar o seu gasto de marketing nos canais mais assertivos. Perfeito. Isso na prática significa muitas vezes que você tem que abrir mão de um crescimento top line ali de curto prazo, porque se eu quero ter essa calma para tomar a decisão, né? Essa é uma primeira. Outra provavelmente deve ser vamos botar assim, de uma receita também, que muitas vezes, e aí você falou o negócio do cupom para mim, eu acho que está sendo feita uma deseducação do consumidor de um jeito maluco, assim. Eu conversando com vários varejistas, assim, né, desses de food e tal, cara, ninguém tá feliz com o negócio. Meio que virou um mal necessário, sabe? E eu acho que não é uma relação muito boa, porque uma hora ou outra, alguém vai pagar essa conta, né? Então, quando você trabalha muito na história do voucher, do cupom, do desconto, tem os benefícios ali de curto prazo, mas realmente é bem perigoso, né? E você vicia também o modelo de crescimento, não? Você acaba entrando numa situação onde você precisa continuar a fazer isso, porque sua comparação year over year, ano por ano, precisa vai melhorar sempre... isso, né? Você entra nesse ritmo, não? Então, não quero dizer que a gente nunca fez isso, tá? A gente fez... Lógico, podemos falar de vários erros que fizemos ao longo dos últimos anos, mas sim, acho que eu observo no mercado descontos e tipo Black Friday, não? Tudo isso funciona muito bem no Brasil porque de fato como foi construído o e-commerce e o nível de renda demanda muito, não? Então você veja aí uma sensibilidade de preço muito drástica, acho que é muito maior do que em outros mercados, e é por causa disso que os varejistas começam a continuam alimentando a máquina. Eles mais Black Fridays ao longo do ano, né? E o Black Friday não é mais um dia, depois é uma semana, depois vira um mês. E depois já começa o Black Quarter aí, começa a chegar já os newsletters em setembro, não? É chato para todo mundo e não funciona, mas tem acho que alguns varejistas muito grandes que se posicionam assim e colocam a quantidade de cliente acima de tudo. Sim. Até uma curiosidade, na Singu, quando eu fiz alguns estudos relacionados à retenção, e um deles era comparando assim, quais parâmetros tinham uma correlação maior com uma alta ou baixa retenção. E de longe, o que mais teve foi uso de primeiro voucher no primeiro pedido. Tipo, os outros podem ter também, mas eu analisei primeiro pedido, com e sem voucher. Depois de 4 meses, a minha retenção de quem fez o primeiro pedido sem voucher era 8 vezes maior. Sim, não. Então, que é natural, porque a pessoa não precisava um voucher para você convencer ela, né? Isso, então... mas a tese, depois que você vê o número, beleza, mas a tese é sempre de deixa eu dar um negócio para a pessoa experimentar, gostar, criar o hábito e aí eu desmamo. Não funciona desse jeito. O famoso desmamo. As pessoas, as clientes antigas da Singu sabem exatamente quando eu entrei lá, porque acabou a farra do boi de desconto como era antes. Boa. E eu vi uma palestra sua, eu não sei se foi aquela da Endeavor, talvez tenha sido. Pode ser. Que você comenta que você estava tentando ajudar o varejo tradicional, né, a se modernizar e tal. E você viu que o varejo tinha 3 grandes problemas. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas vamos lá. O primeiro é uma cadeia muito longa que faz com que os preços... Tem que ter uma assimetria muito grande entre o preço inicial e o do consumidor final, que ele paga. Os markups, sim. Porque cada um vai botando a sua margenzinha ali, no fim fica aquele negócio. O segundo, que é uma relação de ser uma experiência de compra, né? Geralmente um negócio muito frio, pontual e tal. E o terceiro, que é a falta de uso de dados, né? Para ajudar nesse negócio.
O primeiro da cadeia, eu acho que até você já comentou que, assim, o fato de ser um negócio direto para o consumidor, sua marca própria, parceiro selecionado, você acaba encurtando muito essa cadeia e que permite ter uma qualidade legal num preço adequado. E aí eu queria entrar muito nas duas, porque eu acho que elas são muito bem-vindas, não só para e-commerce, mas para qualquer empresa, na verdade, quando a gente fala de experiência, quando a gente fala de dados, né? Quando a gente fala da experiência de compra, né, entrando nesse primeiro tópico, o que nesse seu estudo, vivência e tal, você viu que eram essas principais falhas assim, do varejo quando a gente fala de uma experiência de compra legal? Assim? O que falha ali? Vamos falar um pouco dos ambos de online, e-commerce e depois loja física, que ainda tem no Brasil uma relevância enorme. Não? Então, o que você encontra hoje muito principalmente nas plataformas horizontais, os marketplaces, como eles estão tendo milhões e milhões de SKUs, de milhares de sellers, você tem nenhuma qualidade das fotos, dos listings, dos preços, das descrições, medidas. De qualquer jeito. De qualquer jeito, qualquer pessoa coloca. E isso significa essa duplicação. Então você entra no marketplace, você busca, e aí você tem 20 vezes o mesmo produto, 20 fotos ruins, descrições que não são completas, e você tem diferenças de preço sempre. Não? E aí a pessoa tem que, cognitivamente falando, gastar muito tempo fazer essa triagem entre esse produto, esses listings, para decidir quais desses produtos ela coloca no carrinho. Sim. E no carrinho ainda tem frete diferente. Né? Sim. E muitas vezes a frete é tão cara como proporção do valor do produto. Então já está meio quebrado. Não? Todo o listing, página de produto para o cart, tem muita fricção já. Sim. E depois, obviamente, acho que você pensa ainda mais filosoficamente sobre a jornada. Na maioria desses lugares, você sempre começa com busca. Já sabe o que você quiser. Sim. Na Amaro, a gente trabalha muito mais com, obviamente, landing pages, conteúdo, que pode ser SEO, mas também vídeo. E tentar direcionar uma pessoa que está simplesmente browsing, está só olhando os produtos, tendências, e colocar ela numa jornada um pouco mais orgânica, onde ela cria um desejo para um produto e talvez nos próximos dias ela começa a criar uma intenção de compra e depois converte. Então, quanto mais a gente pode abrir no topo do funil, acho que interesse e tráfego usuários, quanto mais a gente está conseguindo monetizar essa base de uma maneira mais ampla. Então, acho que isso tem muito a ver com a experiência no universo online. E depois, obviamente, toda a parte de frete, devoluções, saque. Eu acho que aí houve uma bela melhoria no Brasil nos últimos 4 anos, e inclusive a pandemia. Então, acho que frete rápido, pagamentos e até atendimento, isso vira meio padrão. Não? Acho que não é mais um lugar onde você ganha praticamente. Vamos um pouco para o omnichannel e offline, que é ainda no Brasil 89% do varejo. A gente sente que hoje as lojas, na grande maioria, são muito transacionais. Na experiência, no VM, como uma jornada dentro de uma loja é feita, e inclusive depois toda a parte de checkout e saindo e quais dados você deixa, não? Então, na Amaro a gente, por exemplo, não tem uma fila única para você entrar, esperar e depois pagar, não? É mais um formato Apple, onde você pode pagar em qualquer momento, distribuído. E também tem nas guide shops. Nas guide shops, sim. Podemos entrar um pouco mais. E também usando muitos elementos de como você leva as clientes online. Por exemplo, uma cliente colocou 3 produtos no carrinho, mas não fez o checkout. Ela pode simplesmente entrar no guide shop e ver esses produtos e agora quero provar fisicamente. Não? E eu acho que hoje, quando você olha até não só a estrutura da loja e o VM, mas também os incentivos das pessoas trabalhando nessas lojas, eles são muito voltados para a transação. Então, a grande maioria das pessoas que trabalham em varejo, eles ganham comissão sobre venda. Porque na Amaro a gente não só faz isso, mas a gente também olha para
o atendimento de devoluções que as pessoas fazem. O NPS de pessoas que não comprou lá nesse momento, mas comprou depois online. Sim. Conectando toda a jornada, acho que aí tem muita... A gente está muito no início. Acho que daqui uns 15 anos a gente vai olhar para trás e falar, putz, lembra 2021? Era péssimo, precário, era, né? era muito ruim. Boa. E nessa questão da experiência como um todo, você começou a falar aí das guide shops, eu acho que cabe uma discussão extra, porque, bem teoricamente, é um movimento contraintuitivo, né? Se você pega o tradicional, o varejo lá tradicional, ele quer começar a ter o online. E geralmente quem já nasce online, meio que, cara, eu tô, entre aspas, no ápice da minha eficiência, né? Vamos botar assim. Não quero ter um custo fixo da loja e tal. Qual que é não só a lógica, mas qual que é o grande benefício das guide shops, assim, para vocês? Qual que é a lógica por trás? O que de fato foi bom e funcionou? O que eventualmente não funcionou, né, nessa estratégia? Para a gente nasceu muito pensando da cliente, não? Então, quando a gente abriu o primeiro guide shop, a penetração de e-commerce no Brasil estava em 3, 4%. Então, a gente olhou a bolha inteira, por exemplo, o nosso mercado é 380 bi. Eu quero só participar em 3% disso ou 100%? Sim. Então, acho que foi muito top-down, primeiro. Mas depois também olhando muito para, de novo, a jornada da cliente. Né? Aproveitando um hábito já existente da compra física. Né? E também olhando muito para CAC. Né? Então, online, você simplesmente gastando dinheiro em Google e Facebook, também a gente rapidamente começamos a comparar quanto uma loja física, olhando o OPEX por mês, não? O aluguel, IPTU, condomínio e custo de pessoas lá, quanto isso se compara com um CAC online. E então acho que nasceu muito com a maneira de ganhar mais musculatura, olhar para o custo de aquisição e depois toda a conveniência. Não? Então hoje você compra nos guide shops que estão nos principais capitais do país, você compra, ou você leva lá na hora, ou a gente, se não existe esse produto no seu couro também, a gente te entrega para sua casa. E aí muitas pessoas que compram online, eles também beneficiam de ter uma loja próxima. Então se você mora em Recife, não, a gente entrega same day, no mesmo dia, usando esse estoque local para sua casa. O que é muito improvável para um e-commerce normal, para Recife, por exemplo. De São Paulo demora 4 ou 5 dias, né? Para Nordeste. Então viraram uns CDzinhos. Eles são lojas de experiência, mas também tem todo o back-end de logística. E o que é legal também é que quando você olha a jornada online, o pior que podia acontecer é que você gasta aí R$100 para acluir uma cliente, você paga frete para ela devolve, não gostou e churned. Nunca voltou mais. Péssimo. Um desastre. Você aí perdeu R$150 fácil. Né? A gente percebeu que cliente que devolve produto que ela comprou online e não ficou feliz, não sei, pelo tamanho, por exemplo, devolvendo num guide shop, a taxa de recomprar é infinitamente maior. Sim, até porque ela experimenta o negócio na hora, a experiência é boa. Então vamos começar a amortizar esse custo, não, do CAPEX e OPEX para um lifetime value maior de cliente online. E aí você pode fazer um monte de outros exercícios então eu não pago frete para quem devolve fisicamente o produto no guide, não? Então você aumenta a chance da recompra. Então quando você olha a conta total, que acho que quase nenhum varejista ainda faz isso bem, começa a fazer muito sentido ter pelo menos alguns pontos físicos nos principais capitais do país e não só olhar para a linha de faturamento, mas também para a linha de custo. Sim. E tem um outro efeito também, né, Dominique, que ele é muito difícil de botar no papel, que é um efeito de marca e credibilidade, por exemplo. Né? Quando a gente está falando de penetração de e-commerce, tem muita gente que ainda vai ter medo, receio, não sei o quê. E quando... Pô, eu tô vendo a loja. Qualquer coisa eu tenho um lugar para ir lá e fazer um escândalo. Acredito que existe, né? Isso, eu posso fazer um escândalo lá que eu sei que alguma coisa vai acontecer. E que é muito difícil botar. Mas quando você, por exemplo, está num shopping legal e relevante, é indiscutível o aspecto de marca, posicionamento e tal, que o negócio traz. A credibilidade muda. E a gente
a gente mensura isso muito, né? Então a gente olha para cada cidade antes de ter abrido um guide shop e depois. E a gente observa o faturamento total da soma das CEPs nessa cidade, nos ambos os canais, e-commerce e varejo físico, e por canal. Sim. E a gente observa um lift não tem across the canibalização. board, em tudo. Essa acho que era talvez a grande tese do... que adianta eu incluir um custo se ele vai canibalizar meu cliente online? E não é o que acontece. Não, e não só, porque geralmente como o e-commerce também cresce 25% do país, você deveria observar um lift acima da taxa do crescimento do setor. Que é um crescimento natural. Acontece. Entendi. Legal. O quanto... tem duas perguntas aqui, até meio fora do script aqui. Vocês têm na Amaro, tipo, um C-Level olhando para a experiência? Essa é a primeira. Sabe? Olhando de forma obsessiva para esse negócio. E o outro quanto que esses economics, especialmente vamos botar a CAC, a retenção, enfim, o quanto é confuso e o quanto vocês conseguiram achar um modelo legal assim de medir e o impacto da loja porque é bagunçado, é indiscutível, né? Eu acho que a gente tem uma pessoa assim, um Head of Customer Experience, que cada vez mais, na verdade, também é dono do produto digital. E aí a gente tem, acho que para cada etapa da jornada, a gente tem um tribo e depois squads que tem métricas para otimizar. Então, acho que hoje, cada vez mais, o dono dos principais métricas de engajamento e retenção e frequência estão compartilhadas em vários lugares, distribuídos. Porque você quer que as pessoas, você quer que eles são donos, não? No nível micro. Sim. Quanto mais distribuído, quanto mais eles vão ajustar no dia a dia as decisões na melhor maneira. E sobre o segundo, as métricas de... Vamos falar um pouco de CAC, retenção e frequência. Que batem no LTV ali, né? Exato, que influenciam a LTV. No mundo omnicanal, eles funcionam uma vez que você pode, de fato, costurar a jornada de uma maneira mais completa. Ou seja, um CPF existe uma vez, não importa qual é o canal. Então, a gente hoje sabe 100% dos nossos clientes comprando no varejo físico também são cadastrados. Não? Perfeito. Uma vez que você tem isso, fica menos confuso, porque você pode ver que essa pessoa recebeu aí uma propaganda no Instagram, clicou, deixou o e-mail, recebeu a newsletter, abriu 3 newsletters, foi visitar um guide shop, comprou. Eu consigo alocar no modelo de atribuição, como a gente chama, o multi-touch attribution, quanto cada passo contribuiu e quanto deveria receber do resultado, não? Sim. Então você sempre tem o limite de faturamento, mérito e o custo. Perfeito. Então isso fica meio complexo, eu vou te falar, isso é um trabalho ao longo de anos que a gente conseguiu, não só a lógica, mas a arquitetura de dados suportando essas decisões, e ainda não estamos onde a gente queria estar. Perfeito. Uma curiosidade que me veio nesse sentido, porque sempre que eu estou conversando com varejinho tradicional, pequeno, a moça que tem a marca dela de roupa e tal, ela não sabe nem quem foi lá na loja e comprou. E no caso de vocês, por exemplo, absolutamente todas as compras nas guide shops, meio que se a pessoa não tem um cadastro, ela passa a ter? Então, tipo, a gente cria para ela na hora. Isso que a pessoa nunca fez absolutamente nada. Chegou lá e quer comprar, faz um cadastrinho, porque aí a partir daquele momento você traqueia tudo, né? A partir desse momento a gente sabe que ela é. Sim. É muito provável que ela já interagiu com a gente no mundo online. Sim. E a gente tem aí várias ferramentas que a gente pode, às vezes a gente pode costurar e até voltar em tempo e falar, ok, aí começa a ser um pouco mais complexo, mas uma cliente que se cadastra e depois volta para casa e se loga com esse cadastro que ela fez na loja, no celular que ela estava usando nos últimos 3 meses no site da Amaro, eu consigo ver, na verdade, que a gente já tinha gastado dinheiro nela 3 meses atrás.
Nossa senhora, que trabalheira, meu Deus. Mas é importante. Não, eu falo isso porque, assim, de fato, hoje, eu acho que uma das coisas mais complexas no mundo digital, de um modo geral, é a atribuição. Sim. Porque as coisas, elas são multi-devices, elas são multicanais e elas são, botar assim, com timings muito aleatórios, né? Sim. Então, de fato, nenhum modelo é perfeito, mas se vocês conseguiram pelo menos chegar num que... Tem vários modelos, às vezes mais simples é melhor. Uhum. Tem tipo modelos estatísticos que fazem aproximações que são tão valiosas quanto você costurando 100% dos CPFs. E tem outro fator de complexidade que começou agora com a Apple, não? Sim, Apple do iOS 14. Cara, que Fudeu todo mundo. mudou absolutamente tudo que a gente está falando aqui. E você entra cada vez mais em modelos estatísticos que estão tentando aproximar na realidade. Porque Saber mesmo. além que é multi-device, é multiplataforma. E cada plataforma quer ser dono dos usuários. Regras, E aí começa a ser complicado. É um problema meio análogo, né? Uma das coisas que as marcas que vão para os marketplaces sofrem muito é isso. Você não tem praticamente domínio nenhum de quem é quem, não sabe nada, você não consegue criar relacionamento nenhum. Boa. Vamos entrar agora num tópico que, sinceramente, aí a gente já até entrou meio... já acabou entrando, que é a questão de dados mesmo, assim. E eu conheço... há muitos anos o André Martins, que trabalhou com vocês. E, puta, sei lá, muitos anos já. E ele já contava do nível obsessivo de vocês aí com a questão de dados. E esse é um negócio que toda vez que eu entro numa empresa e vou ajudar, seja, né, qualquer coisa, o ROI é indiscutível, sabe? Ter uma boa cultura de dados e tal é indiscutível. Só que a grande maioria das empresas ou demora demais para começar a fazer, e aí percebe que tem um tanto de coisa para trás que perdeu, já era, né? Ou algumas até têm dúvida do ROI. Eu nem vou entrar nessas ainda, assim, porque se não está provado até hoje, não tem muito o que a gente falar aqui para convencer. Mas pensando nas pessoas e nas empresas que têm consciência da importância e tal, o que você entende, Dominique, que vocês fizeram desde cedo, desde o início, que permitiu uma boa estrutura de dados, um bom poder de tomada de decisão e principalmente evolução, porque o negócio não começou do jeito que está hoje, né? Certamente muito distante. Tudo começa sempre com cultura e cabeça. Então, acho que bem no início era Excel, Google Sheets e fazendo aí análise simples de correlações, usando aí para UTM, não? Tráfego, e correlacionar isso com recompra, lifetime value, é muito simples. Depois de um tempo a gente começou e acho que ter que também sempre trabalhar com cabeça de proporções. Então, se você tem alguns milhares de transações no início, você não precisa um baita data lake, não ajuda, não precisa. Então, acho que ao longo dos anos a gente subiu o nível de sofisticação da parte de data engineering e data science, contratando mais e mais pessoas e investindo cada vez mais em software para suportar, acho que coletando os dados, armazenando e depois conseguindo disponibilizar para a empresa inteira. Mas acho que começa muito com cultura e umas pessoas que são até mais generalista, analista de dados, talvez consultores com background em engenharia, antes que você comece a contratar já data scientists que são muito especialistas, porque rapidamente você pode se perder. O que você quer responder? Quais perguntas que você tem de fato que você precisa uma resposta para tomar decisões melhores? Então, acho que os primeiros anos é muito isso. E hoje tem ferramentas muito boas, não? Que são relativamente baratas, que você pode fazer muita coisa de coletar dados e BI também. E aí, com o tempo, a gente acho que crescemos a sofisticação de coletagem de dados, que começa a ser meio complexo, porque você tem, como a gente falou, devices, você tem parte offline.
e você tem vários parceiros de propaganda, de advertising, e aí você quer começar a ingerir quanto mais no início do funil, até as impressões, não? Até que antes a pessoa entra nas suas propriedades. Então, acho que para a gente ajudou muito ter umas pessoas que são muito técnicos no tracking e tendo regras muito claras, como a nossa equipe de aquisição coloca UTM tracking, como a gente... Os padrões, taxonomia do data layer, que tem que ser igual, não? Web, Android, iOS e loja, no nosso caso. E tem que ser pessoas altamente organizadas para ter esses padrões. Sem isso, você tem muitos dados muito sujos. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que a gente fez. Acho que a Amaro sempre tem uma cultura mais organizada. E por último, e mais recentemente, acho que é muito disponibilizando dados em formato crua e também já BI para a empresa inteira, para qualquer área pode utilizar. Perfeito. Então, hoje, acho que a equipe de data ela é muito mais service provider da infraestrutura. Perfeito. Do que mandando aí PDF de BI cada manhã para as pessoas. Isso, do que virando construtor de relatório. Exato. É auto self-service hoje a cultura. Isso, eu acho que tem uma... Eu acho que é quase que indiscutível com um melhor modelo, exatamente para você não ter aquela área que vira o consultor de relatório e você tem uma inconsistência entre o cara constrói o relatório, mas ele nem está entendendo por quê, e o cara que está lendo o relatório não sabe como foi construído. E isso é muito perigoso. Você tem um problemaço. Muito perigoso. E aí você ainda toma uma série de decisões crendo que aquilo ali é bem verdade. Né? Só que para isso acontecer, eu acho que um ponto que você tocou ali é a questão da cultura mesmo de dados e tal. Então, o quanto que, assim, o quanto que é essencial desde os founders ali terem isso com muita clareza e o quanto que você entende que dá para inserir depois, sabe? Acho que primeiro começa com quem você contrata, não? Então, na Amaro, a gente adora perfil engenheiro que tem depois experiência de business. Isso é o que dá mais certo. Né? A gente tem dezenas até estagiários. A gente adora contratar em massa... Também sou dessa pegada aí. Engenheiros que têm interesse em business. No meio do caminho a gente descobre o que vai fazer. Mas, exato, porque sempre tem trabalho. Não? E ter esse brain power, acho que já te ajuda a criar essa relação com os dados, porque eles vão adorar, eles buscam os dados. Brincar o negócio. Eles não esperam, não? O que a gente fez muito é treinamento, não? A gente criou uma academia de dados, onde temos em cada área, cada squad tem uma pessoa que participa nessa academia e ela vira o ponto focal para essa área em qualquer dúvida de dados. Fazer uma query, por exemplo, query, pedir a pessoa... As definições das métricas também, average order value, qual é a definição exatamente. E acho que isso é importante, você começa a ter um mindset distribuído de pessoas que passaram por um bootcamp de Looker, QuickSight, qualquer ferramenta que você usa. E tendo muito, acho que também, consistência das métricas, que começa a ser muito bagunçado se cada área cria do seu jeito, né? As definições das métricas. Então, uma coisa que a gente fez muito é centralizar essa parte e aí pouquíssimas pessoas podem mexer com as definições, não? Entendi, legal. Depois consumir qualquer pessoa pode fazer. Entendi. Porque o que eu penso nessa... Eu tendo a compartilhar uma lógica muito parecida. E esses dias um amigo meu me perguntou um negócio que tem anos que eu tento responder e não consigo. Vamos ver se você consegue. Porque dá pra treinar alguém para ser analítico? Dá. Agora como? Porque você concorda que a maioria... Ser analítico ou aprendendo como usar dados no dia a dia? Porque acho que a maioria das pessoas... As pessoas são analíticos
por natureza em muitos casos, tá? Até a gente tem muitas pessoas criativas na Amaro. A gente é uma empresa de lifestyle tech, né? Então a gente tem sempre os dois lados do cérebro representados na mesa. E a gente fica muito feliz ver as nossas estilistas, nossos gerentes de categorias tendo um fome para dados absurdo. Mas elas já vieram assim? Eu Porque acho assim, que elas já tinham um pouco desse perfil? Essa é a minha dúvida. Talvez um pouco mais, porque nosso processo de recrutamento talvez favorece esse tipo de pessoa. Mas também nós temos pessoas que são designers, graphic designers, creative directors, que vêm completamente de outro background. Mas depende muito da pessoa. A gente percebeu que depende muito da pessoa e geralmente eles nunca tendo isso em outras empresas, uma vez que eles têm acesso e estão começando a ver que o poder do negócio, muito da curiosidade que ele tem de por que esse produto vendeu muito bem e esse não. Putz, agora eu aprendi, começa a estimular bastante. Legal. Então, talvez tem que mostrar valor para as pessoas, isso, aí eles a chave descobrem. Colocar no dia a dia da pessoa ali, né? Porque a grande maioria das pessoas que eu trabalhei nesse sentido, e aí você mesmo já falou um pouco disso, o próprio processo seletivo já afasta também quem não, no mínimo, tem um interesse, alguma coisa legal com acho que isso. talvez o processo de recrutamento já se assusta, porque já tem elementos disso, né? Exato, mas esse eu acho que é um ponto curioso. E aí você falou um negócio que eu acho que puxa uma pergunta interessante, que seja do produto, né? Por que esse vendeu mais que esse e tal? Quando a gente fala de análise, dados voltados para os econômicos, eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem, apesar da complexidade, o porquê, né? Eu quero saber se eu boto dinheiro aqui, volto aqui, ou quem me traz dinheiro e tal. Mas o que são decisões, por exemplo, que vocês tomam de uma forma bem cotidiana até, e usam muitos dados para isso? Seja, igual você falou, do produto, seja às vezes da experiência. Como que vocês usam os dados para isso, assim? Acho que o primeiro é o assortimento, que tipo de produto, quais categorias, quais pontos de preço. E dentro disso também, para nós, cores, marcas, tem muitos elementos aí, até de preço, que influencia bastante a demanda, a curva de demanda. Segundo é canais de venda e distribuição, né? Que temos e-commerce, temos site, iOS, Android e os guide shops. E aí também é muito quanto a gente aloca de gasto de marketing para cada um desses canais. Qual é o ROAS, o ROI que você tem acima disso. E juntando, de novo, a jornada. Então aí tem ganhos muito, muito grandes. Você fazendo uma alocação melhor para cada canal, você começa a ver o ROI overall subir bastante. Subindo então muito, lá tem muito, acho que eficiência que dá para buscar. E depois temos as coisas mais de longo prazo, não? De alocação de talentos, onde você quer ser bom com uma empresa. Acho que as melhores empresas do mundo são aqueles que fazem a melhor alocação de recurso, não? Então, acho que às vezes também cortar projetos, o crescer equipes e reduzir outros, que é um pouco mais planejamento, vou falar. Sim. Aí, a parte que você falou, só dando um passo atrás ali, das Guide Shop, Android, iOS, não sei o que e tal, e jornada, a gente está falando muito de CRM, né, na prática, né? Como que é a estrutura de vocês, assim, de CRM? Dificilmente a gente vai conseguir entrar no micro detalhe do negócio, mas como que é essa lógica de dados para a gente coordenar uma jornada e extrair o máximo daquele cliente ali? CRM é uma disciplina, não? Ela não é uma parte da jornada. Sim. Então você tem aquisição, retenção e talvez engajamento depois, não? Então o CRM, que na verdade para nós é muito mais do que um sistema, é um grupo de sistemas que tem informações diferentes sobre essa mesma cliente. Alguns dados são mais transacionais, outros mais de navegação. O terceiro é mais de feedback, reviews, avaliações, devoluções.
E acho que esse grupo de sistemas, eles todos consomem do mesmo data lake. E a gente tem várias pessoas operando esses sistemas para criar segmentações para canais diferentes em momentos diferentes e cada vez mais automatizados. Não? Tá. Então você entrando no aplicativo, colocando 2 produtos no carrinho, a gente te manda recomendações acima disso em vários momentos nas próximas 2 semanas. Entendi. E a gente... tudo que é automatizado sempre vai ter uma taxa de conversão mais alta. Então, acho que quando a gente fala de CRM, para nós, isso é quase retenção. Tá? Retenção, estender lifetime value e subir frequência. É a grande métrica, né, do negócio. E falando um pouco aí sobre essa lógica também de dados, das decisões e tudo mais, quando eu estava na RD, eu lembro que a premissa que eu tinha com o meu time era eu não podia impedir teste nenhum. Meu trabalho era experimento, né? Eu podia muitas vezes questionar o tanto de recurso que estava sendo gasto e tal, mas a regra era, não importa se eu achava que ia dar certo ou errado, podia estar liberado. E o que eu falava é que tinha coisa que eu tinha certeza que eu daria certo, daria errado, e ia acontecer exatamente o contrário. Assim. Então era um chá de humildade aí pra gente. O que... E aí, bem curiosidade mesmo. O que foram algumas coisas, seja algumas decisões pouco intuitivas, ou alguns experimentos diferentes, esquisitos, que meio que foram contra o senso comum ali, mas que os dados mostraram que era um caminho interessante de se seguir? Aqui, acho que em geral, pessoas que têm mais experiência com e-commerce, conversão, audiências, de fato, pode até reduzir o número de testes e focar em aqueles que vão trazer um valor. Não? Acho que pessoas muito júniores que entram, às vezes, fazem muito teste que traz pouco... Já por regra de proporções, vai trazer muito pouco upside. E, como você sabe, fazendo teste AB em aplicativo mobile é muito mais caro do que no web. Não? Mas acho que na Amaro a gente descobriu que alguns canais de tráfego que a gente não gostava muito em termos de audiências e vamos falar um pouco do até quem providencia às vezes acesso a esses canais de tráfego, na verdade trouxe clientes que depois compraram com uma frequência muito boa e a gente ficou com mais cabeça aberta de testar mais até às vezes canais mais tradicionais, como não, por exemplo, Google Display Network, mas até deals com alguns sites próprios e trazer aí tráfego que era um pouco mais difícil para mensurar no início, mas depois de fato conseguimos provar que eles tinham o poder aquisitivo de ser muitos clientes muito bons. Sim. Tem algum exemplo que você pode dar, sem ter abrir muita coisa? A gente fez no passado de vários sites de moda que tinham conteúdo muito bom, mas uma escala menor. Sim. Então, ao invés de ser um afiliado que tem qualquer coisa de desconto, trazer conteúdo de alta qualidade e aí conseguimos, acho que audiências... Sim, mais qualificadas que depois até em pesquisas mais qualitativas, onde você descobriu a Amaro, fora esses blogs. Hoje já existe muito menos porque foi tudo para Instagram, né? Sim. Mas acho que às vezes ter que... Bom marketing é também você ter uma visão sobre os canais, eu acho. Muitas vezes a gente fica tão no analítico que a gente ignora o próprio conteúdo. E às vezes também muito orientando as nossas decisões para onde estão os maiores volumes, né? Porque se a gente quer crescer mais, eu vou no lugar que tem mais volume. Mas, eventualmente, um lugar que dá um pouco mais de trabalho, ou dá trabalho que eu preciso pegar vários, mas de fato acaba sendo interessante. Muito bom. E aí eu acho que um terceiro grande tópico aqui, né? A gente falou dos problemas lá e tal, mas eu acho que um terceiro que é interessante de saber é muito sobre a temática nossa de growth, né? E aí de expansão de vocês, assim.
o momento que a gente está muito específico da humanidade, né? Então, como que a pandemia afetou vocês? E eu sei que vocês voltaram a crescer bem, assim, apesar de eu acho que deve ter tido algum solavanco, alguma coisa assim, voltaram a crescer bem. Então, como é que foi a pandemia nisso e o que vocês fizeram no meio desse caos para poder restabelecer um ritmo de crescimento? Me lembro muito bem aí a terceira semana de março de 2020, porque um dia para o outro a demanda colapsou, a gente perdeu 70% de venda online e 100% da venda nos guide shops. Então foi muito marcante e a gente obviamente reduzimos e quase eliminamos marketing, porque as pessoas estavam preocupadas comprando alimentos de supermercado e não vestidos e produtos de beleza. Sim. Aí ficamos aí tentando ajustar e simplesmente esperar um pouco o que está acontecendo com os nossos clientes. Colocamos WhatsApp Business para as nossas pessoas nos guide shops, entrando em contato com as nossas clientes e simplesmente sendo aí como amigo. Como a gente está aqui com essas coisas, a gente está aqui se precisa de algo, mas não forçando absolutamente nada de venda. Perfeito. E aí, acho que a partir da segunda metade de abril, começamos até a ver um certo aumento de volume, de tráfego, de busca e tudo. Começamos a voltar com gasto de marketing, até influencer marketing, tinha muitos influenciadores falando da rotina em casa, você deve se lembrar, né? E aí acho que rapidamente percebemos, uau, o CAC está muito barato. Sim. Está muito barato e ninguém está bidando. Então, porque está todo mundo segurando também, né? Alguns como a gente, mas também outros que de fato não conseguiam. Então, as linhas aéreas, não? Sim, perfeito. Carro também, ninguém estava gastando dinheiro no início. Então era muito barato, a gente conseguiu lá ir bidar e aquele cliente em volumes ok, com CAC metade do custo. Aí começava exatamente a escalar, buscar mais volume. E moda não era uma categoria muito boa, porque você está em casa no home office. Eu ia perguntar exatamente se categorias. A gente escatou. Escatou um dia para outro quase tudo de pijama, moletons, produtos de yoga. Tudo que tinha a ver com você gastando mais tempo em casa, com conforto. Foi tudo. E aí a gente adicionou, né? A Amaro começou a expandir, além de moda, para beleza, bem-estar e casa. E essas categorias foram muito boas. E isso foi nesse período da pandemia? Foi, sim. Mas já estava planejado antes? Já estava planejado antes, mas a gente acelerou o rollout disso. Que massa. E conseguimos aí, acho que, vender outras categorias para as mesmas clientes que não estavam comprando vestido para sair para um date à noite. Perfeito. E aí, acho que ao longo do último tri, começamos a ver bastante volume bem interessante. Então, aumentamos drasticamente o número de novos clientes e percebemos também muitos clientes com perfis diferentes. Não era mais essa cliente que morava nos principais capitais do país, comprando no smartphone, mas cliente que estava aí fazendo as primeiras compras de e-commerce. Primeiras compras ever, né? Da vida dela. Talvez não ever, mas tipo, bem no início. Deu para ver até as perguntas que chegaram para o nosso saque, né? Que chama Customer Happiness na Amaro. Eram perguntas muito básicas, de entrega, de devoluções. Não era quem estava acostumado. E até os dispositivos, a gente viu, não? Mudando um pouco o tipo de dispositivos, quanto tempo eles navegaram, quanto tempo eles demoraram no checkout. Sim, você viu que estava... Era uma galera mais nova. E aí a gente tinha muito problema de conseguir atender todo mundo. Então a gente começou a pegar a pessoa de guide shops, alocando lá no nosso saque para conseguir lidar com o volume inteiro. E o nosso foco na Amaro é muito... primeira, segunda compra tem que ser muito, muito, muito boa. Tem que ser a melhor experiência possível. Então, fazendo isso em escala foi um desafio a mais. E aí, acho que desde assim a gente tem esse crescimento muito interessante, obviamente online, e guide shops só voltaram nos últimos, acho que a partir de abril. Entendi. Uma coisa que é engraçado, né? Como
tem coisas que meio que a gente não consegue controlar, mas o fato de vocês já estarem pensando numa expansão e conhecendo a cliente, entendendo casa, bem-estar e tudo mais, e aí entende o momento desse negócio, puta, foi tudo sobre casa, foi tudo sobre bem-estar, parece até sacanagem, né, no negócio. Então, pô, isso é bem legal. Mas sendo bem sincero, uma coisa que me chamou muito a atenção, antes ainda de qualquer possibilidade aqui da gente, né, vir conversar e tal, porque há uns 3, 4 meses, talvez, eu escrevi um artigo no meu LinkedIn sobre growth para indústrias de alta restrição. E eu falei de cannabis, apostas online e do mercado erótico, de um modo geral. E desse artigo, e é super complexo, porque você não consegue usar Facebook direito, não consegue usar, é bem difícil. E para esse artigo eu acabei estudando bem essas indústrias, vendo como que o mundo fazia esse negócio e tal. E eu fiquei assustado com o tamanho de sexual wellness aqui no mundo, mas falando especialmente no Brasil. E eu acabei conhecendo algumas empreendedoras e, por coincidência, uma delas, que é a Marina, dona da Feel, tá com vocês. Né? Falou super bem, inclusive. E eu achei um move extremamente corajoso e, ao mesmo tempo, muito brilhante, porque muitas das conversas com ela, inclusive, era assim, que eu achei muito, muito foda, era que quando a gente fala, assim, além de ser um mega tabu, né, um negócio que não se fala, não se discute, o que tem é muito vulgar, né? É muito aquela pegada sex shop, aquele negócio muito vulgarzão, toscão e tal. E quando eu vi o posicionamento dela, da Marília e de outras das meninas que estavam no grupo lá, eu falei assim, caramba, vocês estão acertando exatamente que é um negócio muito mais premium, muito mais elegante, sofisticado. Mais feminino. Mais com a questão do propósito, de bem-estar mesmo, né? Mais do que de sexualidade, bem-estar e tal. Então eu achei, além de muito foda o move que elas estavam fazendo, na hora que eu vi, eu falei assim, putz, a Amaro tá fazendo isso, vai passar o trator. Não, porque eu acho que pouca gente... Tá aí, tá escancarado o tamanho da demanda do negócio. Na pandemia eu acho que também se reforçou bem. Então, na verdade, é menos uma pergunta e muito mais um parabéns aí pelo bold move, porque... Obrigado. Do ponto de vista de unit economics, não tem nem dúvida, mas isso exige um tanto de coisa, de comunicação, de tirar dúvida, de posicionamento, da escolha das marcas parceiras, né? Então... E explicando também, porque é uma categoria que precisa explicação. Você tem muitas categorias aí que as pessoas têm pouquíssima experiência, entendimento e online é um ótimo lugar para explorar isso. Sim, porque as pessoas não precisa entrar em lugar nenhum. Não precisa conversar com ninguém, ter aí uns vídeos. E acho que essas marcas que você mencionou, e acho que a gente tentou juntar as melhores marcas do mercado que tem essa linguagem mais feminina, mais leve, mais premium. Acho que falta primeiro muito isso, mas também acho que falta tendo um assortimento mais completo em termos de categorias, preços e as pessoas começando a descobrir isso. Você olha, a taxa de crescimento desse mercado é assustador. É assustador, e principalmente durante a pandemia. Mas vai continuar, não? Porque, extremamente mal feito, subutilizado. Então, quando eu vi o business dela, assim, tanto é que eu falo com ela ali, eu falei assim, putz, Marina, eu só gostei de vocês, porque vocês escolheram um negócio difícil de fazer, corajoso e tal, e estão fazendo arrozinho com feijão bem feito, sem né, ficar pirando demais. E eu fiquei bem feliz aí com esse move de vocês, que eu acho que só mostra visão e coragem, assim. Então acho... Depois me dar uns updates no privado aí do crescimento desse aí, que eu tô curioso. E, cara, eu acho que tem duas perguntinhas aqui pra gente fechar, que eu acho que vocês mudaram o posicionamento de vocês de fashion tech para retail tech, né?
o que na prática quer dizer isso aí? Bom, a gente acredita que a Amaro sempre foi uma marca com causa. A gente tem várias causas da marca, não? Empoderamento feminino, sustentabilidade, inclusão de corpos, que é body positivity, inclusão racial, LGBTQ. E até, por exemplo, sexual wellness, não, bem-estar sexual, ele não é simplesmente surgiu e falamos, vamos fazer isso. Ele já estava no nosso radar, porque quando a gente olha empoderamento feminino, a gente olha nossos valores, tem tudo a ver, se encaixa perfeitamente. Então, acho que muito da força da Amaro indo além de moda e o que se chama retail tech tem a ver com o nosso entendimento que o relacionamento que temos com as nossas clientes, ele vai muito além do produto, da utilidade do produto. E a nossa comunicação acho que sempre foi sobre muito mais do que a utilidade do produto, e isso nos permitiu entrar em mais categorias. E acho que retail tech para nós é nada mais do que a Amaro é uma empresa de tecnologia e dados que vende categorias de lifestyle feminino. A gente fala que a gente opera um ecossistema de lifestyle feminino, tendo, acho que o melhor assortimento, que está crescendo super rápido, tendo o melhor mix de canais, inclusive omnicanal e toda essa experiência, ship from store, click and collect, devoluções, indo atrás de um mercado cada vez mais maior. E conseguindo, acho que se diferenciar através de personalização e relevância cultural, para que a gente fica muito distante desse varejo comoditizado aí, de preços, descontos, cupons, SMS e 20 vezes parcelado. É engraçado porque essa era uma pergunta que eu tinha colocado, mas que a resposta já tinha vindo, que era como competir com o crescimento monstruoso também que teve dos marketplaces, né? E na prática, os horizontais, né? Isso, os horizontais, E na prática, a resposta é não jogando o mesmo jogo deles. É isso. Né? Simples assim, né? Sendo um vertical, você tem muito mais assertividade na comunicação, nos touchpoints, em tudo, não? Então, a Amaro, para público feminino, nos permite, você olha um pouco nosso tom de voz, até os provadores dentro dos nossos guide shops, a maneira como você está sendo recebido, você entra numa loja física, completamente diferente. Perfeito. E isso cria conexão, não? No final é que essa conexão emocional que te permite depois ter um relacionamento de longo prazo e monetizar. Perfeito. Em vez que colocar a funcionalidade no primeiro lugar, porque ele é muito raso. Ele não cria um relacionamento fiel. Então, acho que aí eu vejo aí todos esses grandes varejistas horizontais, que cada um levantou 5 bi em follow-on, tá lá se matando com os mesmos atributos, não? Tem alguns que são mais sofisticados no approach de ecossistema, não? Eles têm gente muito inteligente, mas para lifestyle, eu acho que ainda a Amaro está num lugar muito distante na experiência. Perfeito. Maravilha. A mensagem é deixa eles brigando lá e a gente fica... Não com a gente. Deixa eles lá, entre eles, brigando lá. Boa. E, Dominique, para a gente fechar, na verdade sempre tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, então tem mais duas. Mas a última aqui relacionada a esse negócio da expansão cara, são sobre as guide shops. Porque deu para ver, tanto olhando o histórico de vocês, quanto toda hora você pontua esse negócio, que é um negócio muito, muito importante para vocês. Então, qual que é o papel dessas guide shops nessa estratégia de expansão aí de vocês? Perfeito. Esse ano, a Amaro está abrindo 7 novos guide shops e o formato que temos, o novo formato, são espaços entre 1.000 até 1.500 metros. Eles são anchors em shoppings, são muito grandes. Porque antes, pelo que eu já fui com minha esposa, já era bem espaços menor. pequenos. Sim. Né? Agora são esses flagships, 1 até 2 por cidade grande. São Paulo vai ter mais. E aí tem acesso a assortimento inteiro. Entendi. Então você tem aí... Dos parceiros também? Dos parceiros, tudo. Entendi. E daí trabalhando toda a parte de ship from store e aquela lógica do CD ali. entregando no mesmo dia para todas essas cidades.
E acho que hoje a marca está num lugar muito legal, a gente recebe muito pedido de operadores grandes de shopping no Brasil de entrar. E aí acho que isso nos dá bastante musculatura em praças novas relativamente rápido. Sim. E então é um canal relevante. A gente hoje, para te dar um dado, por volta de 1 de cada 4 transações na Amaro tem origem no Guide Shop. Não significa que ela leva produto, mas pelo menos ela compra dentro do Guide Shop. Ela paga dentro do Guide Shop. Sim. Por isso que ela recebe em casa. Acho que isso vai talvez para 1 de cada 3 pedidos até fim do ano. E a gente está muito curioso de ver a retenção e frequência, não? O ano que vem, porque o impacto disso nesses indicadores. Esses Guide Shops grandes têm aí 50 mil visitas por mês. É bastante gente, bastante impressões qualificadas, não? Mas já tem os mega Já tem. Ah, tá. Já tem e... Aonde? Tem das grandes. Tem aqui em São Paulo? São Paulo, Morumbi Shopping. Ah, do lado de casa. Vou lá. Vai lá. Vou tem lá para ver. Curitiba, Barigui, Recife, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Brasília. Legal. É muito engraçado esse negócio, porque é muito diferente você visitar uma Guide Shop, porque eu tô com minha esposa, e depois da ótica do negócio. Bem mais interessante para mim, inclusive, não vou encher o saco dela para comprar rápido. E tem que fazer uma compra pra gente ver a jornada inteira. Boa. Nossa, isso não vai ser um desafio pra ela, não. Cara, pô, super legal. Acho que eu sou muito interessado por algumas coisas. Então, tech é uma delas, dados é uma delas. O mundo feminino eu acabei entrando por causa da Singu nos últimos 2, 3 anos. E que é um mundo muito maluco do ponto de vista de consumo. Não tem por que ir pro mundo masculino. O mundo feminino tem bastante coisa. E a questão que você falou também, né, da especialização, do tom de voz. Por que ficar neutro ou muito confuso, sendo que eu posso ser muito mais preciso ali, né? Cara, super legal. Poderia te fazer mais umas 50 perguntas aqui. Mas pra gente fechar, e a gente vai ter uns minutinhos extras que ficam dentro da plataforma, uma pergunta que eu faço para todo mundo que participa é a indicação de 3, pode ser conteúdo, livro, vídeo, palestra, tanto faz, mas 3 conteúdos, e aí talvez no nosso caso aqui, acho que sobre experiência seria legal, assim, das empresas que querem evoluir em experiência do cliente e tudo mais. O que são 3 conteúdos, pessoas, livros, tanto faz, que você indica para essas empresas? Eu tô lendo um livro, eu sou um first time founder, não? Fundador primeira vez, e tô aprendendo muita coisa de liderar, gestão, cultura, e a gente fez muitos erros, não, ao longo dos últimos 8 anos, como qualquer pessoa, mas tô lendo um livro bem legal que chama The CEO Within, que é muito sobre umas ferramentas mais específicas de ser um bom líder e bom CEO. Acho que não é só para CEOs mesmo. Great CEO Within. E acho que ele, diferente de outros livros, ele te ensina umas coisas bem de tática mesmo. Como focar seu tempo, seus rituais e sair um pouco desse genre do hype, hype, self-help, que tem muita coisa. Tá? Ele é bem específico, é um coach, é um dos melhores coaches no Vale do Silício, que tem muitas dicas muito boas. Segundo, eu gosto do Prof. G Show, do Scott Galloway, é um podcast. Sim, que ele é um cara de media experience retail. Então, quem gosta mais, não só a experiência no ponto de vista da jornada, mas uma cabeça um pouco mais estratégica, ele é um cara fantástico e muito honesto e muito transparente também. Ele é radical e fala o que ele quer, você sabe. Então, não tudo é bom dele, mas ele traz umas pessoas super inteligentes e acho que o espírito dos podcasts é muito transparente e no bullshit. E o último, acho que é o clássico, o Master of Scale, do Reid Hoffman, que tem, acho que alguns... Ele deixa um pouco mais espaço para explorar momentos de dificuldade, o pivots, o turning points. É que é muito sobre a história que ele cria. Não era muito completa. E
a gente aprendendo através dos erros de outros, inclusive grandes empreendedoras, é um luxo, não? É um luxo. Sempre falo que lendo uma biografia de alguém, autobiografia é um luxo de você ter acesso a 300 páginas de uma vida complexa de alguém. E eu acho que eu gosto de alguns podcasts que ele tem. Muito massa. O Master, eu gosto muito, muito mesmo do Reid Hoffman. Uma coisa que eu gosto muito do Master of Scales é exatamente da narrativa. Do tipo, é menos sobre perguntas e respostas e muito mais sobre, cara, deixa eu te contar um pouco do que aconteceu. O que me dá uma preguiça é que ele faz um show demais, música, mas a narrativa é muito boa, exatamente para você entendendo isso, onde que doeu mais, e daí, como que ele pensou para fazer isso aqui. Então, ótima recomendação. Cara, super obrigado aí pelo seu tempo, adorei o papo, adorei conhecê-lo, e vamos lá para os nossos minutinhos extras aí. Valeu, Dominique. Obrigado pelo convite.